Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre CDB, né? Mas antes de eu entrar no CDB, eu preciso explicar para vocês o que é o CDI. O CDI ele é o Certificado de Depósito Interbancário. O que acontece? Todos os dias os bancos precisam terminar o dia com um determinado valor em caixa, e esse valor é determinado pelo Banco Central, certo? Então, como todos os dias entra e sai dinheiro, eles fazem empréstimo entre si, certo? Esse empréstimo ele é de curtíssimo prazo, certo? E o CDI é utilizado para esses empréstimos. Existe uma taxa de juros em cima desses empréstimos, certo? E essa taxa do CDI, a taxa DI, é utilizada para diversos investimentos, entendeu? Ela serve de base para diversos investimentos. Pronto, agora que vocês já sabem o que é o CDI, a gente vai para o CDB, certo? O CDB ele é o Certificado de Depósito Bancário. Então, o que é isso, né? O CDB ele é basicamente quando você empresta dinheiro ao banco para o banco emprestar para as pessoas, entendeu? E aí, por que a gente precisa saber do CDI? O CDB, o rendimento dele é atrelado à taxa do CDI, certo? Alguns rendem 80, outros rendem 100, 120, 140. E aí depende de uma instituição para outra. E também depende da liquidez. São vários fatores. A gente vai falar sobre eles ainda. Então, geralmente os CDBs de liquidez diária, ou seja, se você consegue retirar o seu dinheiro no dia, a qualquer dia, eles tendem a ter um rendimento muito menor comparado a CDBs de uma liquidez menor, certo? Que você precisa de pelo menos 180 dias para retirar o dinheiro. Um banco de porte menor, ele também vai oferecer CDBs com as taxas maiores, entendeu? Comparado a bancos de porte maior, porque teoricamente existe um risco maior ali de você investir nele. Para a alegria de todos, o CDB ele é garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, certo? Basicamente aí o FGC garante até 250 mil aí por CPF, por instituição. Então, sobre o rendimento, como vocês podem ver aí nessa tabela, existe o IOF, só que ele é regressivo, certo? Então a partir do 30º dia já não existe mais taxa, certo? Ela já é zerada, você pode ficar tranquilo. Com relação ao imposto de renda, ele segue também a tabela regressiva, que é aquela de até 180 dias é 22,5%, entre 180 e 360 é 20%, de 361 a 720 é 17,5% e a partir de 720 é 15%. Como vocês podem ver aí na tela, certo? Esses são os exemplos de alguns CDBs. E aí você consegue ver que esse primeiro aí, que rende 99% do CDI, ele é de liquidez diária, certo? Os demais têm uma liquidez mais baixa, ou seja, tem um maior tempo para você poder retirar o seu dinheiro. Mas você também pode ver que o rendimento deles é muito maior comparado à liquidez diária, certo? Porque o banco vai ter a garantia de que aquele dinheiro vai estar lá por mais tempo. Então, como vocês podem ver, quanto maior o tempo, maior a rentabilidade, certo? Só que aí tem o imposto de renda, tem o IOF. E aí, como é que a gente calcula essa rentabilidade líquida, certo? Você pode pegar e dizer que a rentabilidade líquida ela é igual à rentabilidade bruta vezes 1 menos o imposto de renda, certo? Isso considerando que você só vai tirar depois do 30º dia, tá? Sem contar com o IOF. Por exemplo, se a gente pegar esse CDB de 365 dias, a gente vai supor que a gente vai investir um ano aí nele, certo? E aí ele rende 110% do CDI e vamos supor aí que o CDI vai render 5% ao ano. Então, a gente vai dizer que a rentabilidade líquida é igual a 5 vezes 110, que é o CDI, vezes a porcentagem, né, que vai render em cima dele, vezes 1 menos 17,5, porque já vai ter passado os 365, né? A gente vai tirar no dia 366. Então o imposto de renda aí já vai ser 17,5%. E a nossa rentabilidade líquida é de 4,53%, certo? Cabe calcular aí também a inflação, né? Porque aí você vai saber o seu poder de compra. CDBs, se você for fazer no banco, você só vai ter, ele só vai te oferecer o produto dele, né? O CDB do banco. Se você for fazer numa corretora, ele vai te oferecer CDB de diversos bancos. E aí qual escolher, né? Aí a gente vai para o lado do risco também, não só do rendimento. Com relação ao risco, a gente analisa o rating do banco e o índice de Basileia, certo? E o que é isso, né? O rating, ele ajuda a gente, através da classificação, a saber se aquela instituição ela é confiável ou não para fazer aquele tipo de investimento, certo? E existem essas três empresas aí que vocês estão vendo nessa tabela, certo?
a Fitch Ratings, a Moody's e a S&P Global Ratings, certo? E aí vocês podem ver que a classificação vai de AAA até D, certo? E na Moody's ela vai até a C. E aí o que é aconselhável, né? Você pegar investimentos que fiquem entre AA e BBB-, certo? No caso da Moody's, Baa3. Menos do que isso, você já pode ver que é um grau especulativo, então o risco é muito maior. Pode ter um bom retorno, mas esse tipo de investimento não acho que vale a pena. Então, se em algum momento você estiver analisando lá o seu CDB, em qual investir, você vê um BR antes das letras, é porque você está vendo a classificação nacional, tá? Segue essa outra tabela aí. A primeira era a classificação global. Essa aí é a classificação brasileira, certo? Já o índice de Basileia, ele indica ali basicamente a saúde financeira do banco. O mínimo recomendado para ele hoje pelo Banco Central é de 8%. Hoje o índice de Basileia do Itaú e do Bradesco é de 3%. Do Banco do Brasil é 17% e o da Caixa é 18%. Então você pode ver que os bancos privados eles têm um índice de Basileia um pouquinho abaixo dos bancos que têm ali participação do governo, certo? Mas isso não quer dizer que eles seriam de um risco muito elevado, entendeu? É só porque eles se expõem um pouco mais ao risco para poder gerar mais caixa. Então, como é que funciona o cálculo do índice, né? Ele leva em consideração fatores de risco, é uma coisa bem complicada, então eu vou tentar explicar de uma forma bem básica, certo? O do Itaú hoje é de 3,7%. Então, basicamente é como se o Itaú tivesse R$13,70, certo? E ele pudesse emprestar R$100 para todo mundo, entendeu? E aí daria esse 3,7%. Então, se você quiser analisar a saúde financeira do seu banco, caso você tenha algum CDB, você pode analisar isso no bancodata.com.br, certo? Lá tem o índice de Basileia dos bancos, tem várias informações aí que dá para você fazer uma análise legal. Então, galera, resumão: na hora de escolher um CDB, analisa a liquidez, dá uma olhadinha na saúde financeira dele também, no rating, no índice de Basileia, certo? O que é que você quer, se você quer por um longo prazo, por um curto prazo. Vê qual é a melhor opção, não faz o primeiro que você vê pela frente, certo? Analise com calma, é o seu dinheiro, é uma coisa bem importante. E é isso aí, tamo junto, valeu, curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, é nóis.